Visão distorcida. O texto é de 1 Coríntios, que nós estamos aprendendo. E hoje a gente está vendo o final do versículo, ou dos versículos do capítulo 13. Essa é a 10ª mensagem que a gente está tendo, está participando, sobre o amor de Deus. O caminho, que é o caminho acima de todos os caminhos. Amém, irmãos? Deixa eu aguardar vocês sentarem, né? Deixa eu aguardar cada um ir para o seu lugar. As crianças. Feche os seus olhos, Pai querido. Abre o nosso entendimento e a nossa alma para esse tempo especial da sua palavra. Fala com cada um de nós. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo capacite a nossa mente e coração para entendermos aquilo que o Senhor planejou e deseja para os nossos corações. Então, abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Revela ao nosso coração a Tua vontade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu não sei se tem sido fácil para você, mas não está fácil pensar sobre o amor e todas as implicações dele. Eu não sei se o tempo fechou para você. Fechou? Porque você tem que avaliar a sua vida à luz desse amor. E, de repente, ao você avaliar a luz desse amor, o amor de Deus, você descobre algumas coisas na sua vida. E aí, puxa vida, tem essas coisas, não combinam com aquilo que o Senhor planejou para mim. Então, puxa, o negócio está sério. Mas aí, não só de não combina, de repente você descobre assim, tem algumas coisas não acertadas, e eu preciso acertar isso. Ah, mas eu não quero acertar não, eu vou viver desse jeito. Então tem um preço. Ou mais ainda, o tempo fecha sobre você porque você está buscando uma vida de amor e querendo praticar exatamente o que Deus planejou para você, e você vê um monte de coisa desabar do seu lado. Já viu isso? Até tem um vídeo de pessoas assim, nem vou pedir paciência para Deus, porque Ele manda um monte de provação e eu não quero provação. Mas não tem jeito, as coisas virão de qualquer forma. E seja você querendo mexer ou não, elas virão. Então eu tento imaginar como é que você está vivendo esse momento. Eu vou dizer para vocês que o tempo fechou sobre mim, a coisa está complicada de tantas coisas. Mas ao mesmo tempo, que maravilhoso saber que quando nós estamos falando, eu estava vendo que algumas músicas aqui no início estão falando dessa fidelidade de Deus. E eu queria que ao entrar aqui, nesse sermão, nesse momento, que você veja assim, é a fidelidade de Deus, é o quanto Deus ama você. É o plano que Ele tem para a sua vida, para você viver uma vida vitoriosa. E falando de um assunto que Ele está dizendo, eu quero ajudar você a se comprometer com aquilo que realmente vale a pena na vida, né? Aquilo que vale a pena viver. Se eu não tiver amor, então o que adianta? É isso que a gente aprende aqui. Então eu espero que com isso você esteja buscando essa vida de prosperidade. E quando falo de ter uma vida próspera, as pessoas pensam assim, prosperidade financeira. Não, uma vida próspera é aquela vida que em todas as áreas da sua vida está indo bem. Física, mental, financeira, espiritual, relacional. Então realmente a gente tem uma vida próspera. Então o problema hoje é que muitas pessoas estão buscando uma vida próspera financeira. E o que nós estamos falando aqui é de a vida como um todo de prosperidade que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você leia comigo. Você está vendo a imagem aí que são de pessoas que estão diante de um espelho que distorceu completamente. Veja lá, vamos ler comigo 13, de 8 a 13. Diz assim, vamos falar juntos? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E por último, assim permanecem agora esses três. Vamos falar fortes? A fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Fala assim, Deus, abre o meu entendimento. Eu quero saber aquilo que o Senhor quer revelar ao meu coração e eu quero viver essa verdade. Quando eu olho aqui, eu vi
vejo Paulo usando dois exemplos para deixar bem claro, eram coisas conhecidas por eles, para ele revelar essa verdade. Mas a verdade sobre o amor que ele está falando aqui nesses versículos. Só que é interessante que, o maior deles, porém, é o amor. Amém? Fala assim: Deus, abre o meu entendimento, eu quero saber aquilo que o Senhor quer revelar ao meu coração e eu quero viver essa verdade. Quando eu olho aqui, vejo Paulo usando dois exemplos para deixar bem claro, eram coisas conhecidas por eles, para ele revelar essa verdade. Mas a verdade sobre o amor que ele está falando aqui nesses versículos. Só que é interessante que ele está usando exatamente para explicar, e isso prova para a gente a visão. Quando ele usa esses dois exemplos, ele fala que por causa do mundo, e esse mundo, nós temos uma visão limitada do mundo espiritual. Nós não conseguimos entender como é esse mundo espiritual. Então, o conselho daquela época, ou melhor, o conselho que ele dá para esse povo é exatamente para eles: olhem para isso aqui, e eu quero que vocês entendam essa verdade à luz do que eu estou dizendo sobre o espelho e sobre criança. Espelho, vamos pensar em espelho primeiro. Se você não sabe, já vamos ver, Corinto é um fabricante de espelhos, bem diferente, não é como o espelho da nossa época, de hoje, né? Os nossos espelhos hoje são super fiéis, eu penso. Você vai na frente, na verdade, é um problema por algum momento, por outro momento também é legal, né? O problema é se ele mostrar alguns defeitos que você não gostaria, né? Quando a gente vai no espelho. Mas ele revela completamente. Mas naquela época o espelho era feito de pedra, de metais ou pedra polida. Então eles iam trabalhar um metal de tal forma que ele poderia refletir a imagem, ou eles iam trabalhar uma espécie de pedra que ela faria isso. Mas diz que eles produziam, por mais que eles aprimorassem, não havia nitidez, ele era obscuro, como estamos vendo aí, distorcido. Um comentarista falando sobre isso, Champlin, que eu sempre uso, abre aspas para você entender, diz assim, que Corinto se tornara uma cidade famosa exatamente por espelhos. Então veja o que o Paulo está falando, por fabricar espelhos. Mas até mesmo os melhores deles produziam espelhos com problemas de refletir bem a imagem. Então os melhores tinham um quadro, diz assim, tinha um quadro distorcido, embaçado da realidade, como você está vendo na imagem. E aí ele faz uma correlação com os crentes. Falou, possivelmente, os crentes, então, não tinham acesso a essas coisas mais aprimoradas, então os seus espelhos deviam ser ainda mais fracos que tudo isso. E aí, então, mais complicado seria o reflexo desses espelhos que eles tinham em mãos. Fecha aspas. Então, eles sabiam muito bem o que Paulo estava dizendo, falando assim, vocês não têm uma visão correta, vocês não têm uma visão completa daquilo que agrada a Deus. É isso que ele trata do início ao fim. Então, quando ele usa a figura da criança, ele está dizendo assim que a criança pensa como criança, a criança fala como criança, a criança age como criança, não dá para fazer de outra forma. Então, ele está dizendo assim, como crianças espirituais, vocês estão se orgulhando e se agarrando em coisas infantis que Deus, para o reino de Deus, para aquilo que é tão grande, tão maravilhoso, a vida abundante, e a revelação que Deus tem, então, diz, vocês têm uma visão imperfeita e infantil daquilo que realmente Deus tem para vocês. Então ele está chamando assim, quando ele está dizendo isso, falou, descartem essa coisa de criança espiritual. Ele estava esperando isso de vocês, de cada um deles, um crescimento, um desenvolvimento. Falou, tornem-se adultos espirituais para vocês poderem entender. Por isso ele diz assim, no início, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, porque vocês pegaram um caminho que vocês se orgulham dele, mas esse caminho não é o caminho que Deus tem para vocês. No início a gente falou dos ainda quês, lembra? Ainda que. Então ele começa dizendo e colocando as coisas que eles mais valorizavam e o mundo valoriza. Só que aqui agora ele fala mais uma vez, traz mais luz, porque ele responde, ou ele fala de uma forma diferente sobre aquilo que ele disse no início. Quando ele diz assim, ainda que eu fale todas as línguas, inclusive as dos anjos, ele termina aqui dizendo, qual é o problema? Isso não é importante porque ele diz, as línguas passarão. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele diz assim, as profecias desaparecerão, as línguas vão cessar, as profecias vão desaparecer. Aí ele diz lá no início, ainda que
você conheça todos os mistérios e toda a ciência, ele diz também, o conhecimento vai passar. Por isso que ele diz, somente o amor permanece para sempre. O amor permanece para a eternidade. Somente. Então, nossas profecias são, no tempo presente, para você pensar, revelações limitadas. Por mais que eu esteja pregando para vocês, por mais que eu ore, por mais que eu busque o Senhor, eu sempre darei uma visão limitada, porque estamos falando de Deus. Ele pode me revelar coisas, vai me revelar coisas, mas Ele não vai revelar tudo. Tem coisas que será no dia que eu e você tivermos a mente de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Mas enquanto não temos, nossa visão é restrita, nossa visão é limitada, a gente só pode entender parte daquilo que realmente é. Por isso que ele diz, profecias, línguas, conhecimentos, enquanto nós estivermos aqui, eles são imperfeitos diante daquilo que Deus tem para todos nós. Então, eles são necessários para esse mundo, nós precisamos. Você precisa me ouvir aqui, você precisa ouvir mais, aprender a buscar. Mas quando nós estivermos diante de Deus, diz que quando você e eu estivermos face a face, então eu já não preciso mais de revelação, Ele se revelará completamente a mim e você. Não vamos precisar de alguma língua para entender, porque haverá uma língua só. Eu não sei qual é a língua dos céus, mas haverá uma só e nós vamos entender. Eu não vou precisar de conhecimento, e você também de conhecimento. Nós conheceremos tudo aquilo que Deus planejou, porque nós teremos a mente de Cristo. Você entende por que Ele está dizendo, essas coisas vão passar? Agora é interessante que Paulo está falando isso, porque os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, eles tinham uma visão exagerada da sua fé. Interessante que eu lembro que igrejas se dividiram por causa de dons espirituais. Você deve ter acompanhado isso. Pessoas brigaram, pessoas usavam isso para afirmar. E chegavam alguns que falaram, não, eu já aprendi a falar a língua dos anjos, então eu já falo a língua dos céus, e as pessoas se tornavam uma autoridade. E deixa-me dizer, tudo isso é de Deus, vem de Deus. O problema é quando nós nos perdemos nisto. E ele está dizendo assim, tudo isso vai passar. E eles tinham, por causa de serem ricos em todas essas coisas, falou, vocês têm tudo, vocês não precisam de mais nada. E ele falou, mas eu tenho que falar uma coisa que vocês falham no amor. E é isso que ele está dizendo. Então, eles tinham uma fé exagerada, uma visão exagerada da fé. Eles deram nota máxima para eles, de 0 a 10, qual é a nota de vocês? 15. Eles se achavam como cristãos. Tudo isso porque eles entendiam, eu quero que você me acompanhe nisso. E aquilo que eles valorizavam, aquilo que eles consideravam importante, realmente aquilo era importante para Deus e valioso para Deus. Paulo está dizendo, não, vocês não entenderam nada. Vocês estão enganados, ele falou, vocês estão firmando as suas vidas em coisas que vão cessar, em coisas que vão passar, em coisas que vão desaparecer. Ele falou assim, vocês estão enganados. Se quiserem passar de crianças para adultos, se vocês quiserem ver com mais clareza, então, aquilo que Deus exige de vocês, ele diz, são 3 coisas mais importantes para vocês dedicarem as suas vidas. Então, nesse mundo, enquanto você e eu estamos caminhando em direção à eternidade, enquanto estamos caminhando para a direção daquilo que é perfeito, ele fala. E eu quero que você leia mais uma vez comigo o versículo 13. Vamos falar juntos? Vamos lá? Assim, bem forte, vamos lá? Assim, permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. E se a gente não entendeu, ele fala mais uma vez, o maior deles, porém, é o amor. A fé, a esperança e o amor. Então deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre isso. A primeira coisa mais importante em que você precisa dedicar a sua vida é sobre a sua fé. Zele pela sua fé. Diga assim comigo, eu preciso zelar da minha fé. Você entregou, e essa fé aqui está falando da salvação. Você entregou a sua vida para Jesus. Esse foi a coisa mais importante, o maior encontro e melhor encontro da sua vida, que foi o encontro com Jesus. Ele começou uma nova história, mas ele está dizendo, você precisa zelar disso, zelar da sua fé. Ele escreve para Timóteo, o seu filho, dizendo assim, olha, em 1 Timóteo 1, 18, 19, ele diz assim, esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele diz assim, segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto, profetizaram sobre você, e falaram e abençoaram você, comissionaram você, ele diz assim, olha, combate firmado nelas, nessas profecias, o que é que ele está dizendo? Combate o bom combate. E olha o que ele diz mais, mantendo a fé,
e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, diz que vieram naufragar na fé. Pessoas que afundaram na fé. Então Paulo alerta Timóteo sobre pessoas que se perderam ao longo do caminho. Ele está dizendo assim, há um bom combate. Ele estava falando, se envolva com esse bom combate, mas ao mesmo tempo isso é o nosso. Há um bom combate. Mas as pessoas que rejeitaram esse bom combate acabaram também rejeitando a boa fé. Rejeitar a boa consciência, perdão. Rejeitar a boa consciência que acontece quando nós passamos a importar cada vez menos com a santidade de Deus. Tudo que você fizer, cada decisão que tomar, a sua preocupação precisa ser sempre, quando a sua vida pertence a Jesus, como isso contribui ou bate de frente com a santidade de Deus, aquilo que Ele espera para mim. Mais uma vez eu cito esse comentarista bíblico, e eu deixo eu falar uma coisa para vocês. Esses comentaristas que eu cito, eles têm 3.000, 4.000, 5.000 páginas que eles escrevem. Eu fico imaginando, a gente para escrever uma coisinha de nada, hoje é um desespero, parece que nós perdemos essa época. São os homens de 1700, os homens de 1800, essas pessoas que gastavam a sua vida. Eu acho que nós nos perdemos tanto. E pesquisavam e foram a fundo. Então são, pelo menos antes disso aqui, há pelo menos 5 ou 6 comentaristas que eu quero olhar para entender, além do original grego, mas para entender essas coisas. Então quando eu cito para você, é porque eu quero que você entenda profundamente o que Deus quer dizer. Ele está dizendo assim, olha, abre aspas, a pessoa começa, quando a gente começa a deixar de nos comprometer com esse bom combate, a gente permite certas coisas na nossa consciência que não deveria. Ele diz assim, a pessoa começa a mudar os seus pontos de vista doutrinários. Ele passa a pensar menos sobre Cristo e também sobre o cristianismo. E aquilo que ele fazia antes, que era comprometido, já não percebe mais o poder em operação na sua vida. Davi fala isso. Quando ele diz assim, quando eu permiti que a minha consciência fosse maculada pelo pecado, ele diz assim, o que ele diz? Olha, Deus, não afaste de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Ele estava num desespero. Ele fala, me dá de novo a alegria da salvação, porque é uma tristeza que tomou conta do meu coração. Entende? Essa perca, eu não percebo mais o poder agindo na vida. Ele diz assim, e assim é um homem levado a abandonar tanto a sua confiança pessoal em Cristo, como também a sua lealdade à fé cristã. Diz que porque esse é o resultado fatal para quem não resguarda a sua própria alma do mal, mas envereda pelo caminho ou por caminhos pecaminosos e ilícitos para o crente, fecha aspas. Então ele está falando para você e para mim, olha, e através da sua orientação para Timóteo, há um bom combate. Você e eu precisamos ver que combate é esse, é o combate de Deus. A palavra de Deus é o reino dele, é o projeto dele, é a vontade dele. Ele diz, se envolva com isso. Mas sabe o que acontece? Nós nos envolvemos com tantos outros combates, coisas que não levam a gente a lugar nenhum, e que nos afastam de Deus, nos afastam de relacionamentos, combates que roubam o nosso desejo pela casa do Senhor, combates que roubam o nosso desejo pelas coisas de Deus, pela palavra, pela santidade, pela oração, pelo jejum, pelos irmãos, pelos exercícios também de ministério que eu gostaria de servir, dar o meu melhor. Então, pela contribuição, todas as coisas vão sendo roubadas de nós. E ele está dizendo assim, zelar pela fé é zelar por essa entrega de alma que você fez a Jesus. Por isso que ele fala para uma das igrejas do Apocalipse, veja onde você caiu. Volta lá para aquele seu encontro. E ele está falando de quando alguém namorava. Volta lá quando você está lembrando da sua namorada, quando foi gostoso. E volta a ter aquelas mesmas sensações, aquela mesma busca, ele está dizendo. Está dizendo para mim e você, volta para aquele dia. Você e eu devemos voltar para aquele dia, todos os dias. Levantar assim, o dia que a nossa alma se entregou a Jesus e fez uma mudança radical na nossa vida, e a nossa vida estava cheia da presença dele, do poder do Espírito, da alegria de compartilhar de Jesus. Não tem outra maneira. Paulo está falando em pelo menos 2 lugares, quando ele fala de salvação, e a nossa fé em Cristo aqui não está falando daquela fé que é o escudo, que ele está dizendo, quando ele fala em Efésios 6. Essa fé aqui é a fé de salvação, da nossa entrega de alma. Então, 2 lugares além de Efésios, que eu me lembre, ele está falando que, usando a salvação como um capacete, que era a proteção do soldado.
E diz, quando vestimos da salvação, nos colocamos um capacete de proteção espiritual. Significa que quando a gente está enfraquecendo na fé, quando a gente está permitindo coisas na nossa mente e consciência, nós vamos retirando esse capacete e a proteção, e nós ficamos expostos ao perigo na nossa vida. Por isso, zele pela sua fé. Preste atenção nela. Estava pensando, como é fácil a gente zelar de tantas coisas. Tem um senhor que está cobrindo o nosso zelador lá no prédio. E ele até conhece a minha família, né? E há muito tempo, acho que um dos tios meus pastores batizou ele, alguma coisa assim, ele está cuidando. E ontem, quando eu estava chegando no prédio, ele estava com um pano, ele estava próximo para ir embora. Ele falou, eu estou aqui com pano e água, eu estou dando uma lavada ali no meu poçante. O carro só estava ali em frente. Era um carro legal, mas o carro só estava em frente. Ele disse, pegou uns pós, eu tenho que tirar o pó, eu tenho que cuidar, porque eu quero chegar em casa com o carro limpinho. Tá? O nosso carro fica aí na rua, é o seu e o meu. Né? Então a gente não está passando o tempo todo, mas tem gente que é isso, ele é zelo, tem um zelo, tem um cuidado, né? De tudo. Mas é isso que muitas vezes nós somos tão zelosos de tantas coisas, né? E aí a gente deixa de zelar pela coisa mais importante, que é a nossa fé, e a gente solta no automático e deixa, vamos ver para onde vai. E não pode ser assim. É o zelo pela nossa confiança, é o zelo pela dependência de Deus, é o zelo pelo relacionamento com Deus, pela nossa vida espiritual que irá manter a gente seguro diante dos ataques do inimigo. É o capacete que protege você e eu. Nós não podemos, você não pode perder isso de vista, você e eu não podemos viver a nossa vida sem não ser uma vida zelando pela salvação, guardando as 7 chaves, o seu encontro com Jesus. Amém? Amém, irmãos? E uma das melhores maneiras para você fazer isso é compartilhar a sua fé. Falar de Jesus, falar desse encontro, marcar. Não é isso que a gente faz? Acabou de me nascer um filhinho, coisa mais linda, você precisa ver, e manda foto e fala, né? Acabei de casar, olha como foi o nosso casamento, foi lindo, olha a minha mulher que linda, não é assim? O marido e tal. É isso que está dizendo, a gente quer contar, e a gente tem que viver a vida assim. Como é que está lá o seu casamento? Estamos lá suportando. Não está aguentando. E é assim muitas vezes com a vida espiritual. Segundo, a segunda coisa mais importante para você é dedicar a sua esperança em Cristo. Estou falando das 3 coisas que ele falou para pensarmos. Então, firme-se na esperança. Eu quero que você diga assim, eu preciso me firmar na esperança em Cristo. Pode falar, eu preciso me firmar na esperança em Cristo. Em outras palavras, é agarre com todas as forças a esperança. E interessante que esperança, ele não é um exercício mental que você vai fazer assim, daqui em diante eu não vou desistir mais das coisas que eu vou fazer. Se isso fosse verdade, no início do ano, tudo que a gente planejou, você já estava 10 agora, que chegamos em julho, fazendo tudo que você prometeu na passagem, né? Quantas vezes você fez isso? E disse que nunca mais. E você está lá de novo, fazendo. Eu não sei o que você prometeu, mas a gente promete um monte de coisa. Se a gente promete é porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Mas é mais do que esse exercício de dizer, eu não vou desistir. Não é você e eu repetirmos frases de efeito para nós mesmos, dizendo assim, não desista, siga em frente. Né? O brasileiro ele não desiste nunca, isso é uma frase nossa. Isso é uma frase que nós falamos, né? Na verdade, a esperança é a última que morre. Né? Se a esperança for o nome de uma mulher chata, então o cara está perdido. Né? Não é isso. Né? Do casamento chato, falar, não morre. Não é isso. A questão é outra para Paulo, esperança, ele diz, não é um exercício humano, não é uma coisa que eu faço. Também ele diz, não é a expectativa psicológica que eu tenho, né? Eu espero, eu tenho certeza no meu coração, mas ele está dizendo, é algo espiritual, é a ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, que nos leva a pensar e olhar para as promessas de Deus. Está vendo a diferença? Não é algo, no que é essa esperança? Esperança em quê? Não, eu decidi, não, no meu coração eu estou assim, eu creio. Não, não é isso. Olha Colossenses 1,5 diz assim, só vou ler para vocês, diz assim, é o próprio apóstolo Paulo dizendo, por causa da esperança, ele estava agradecendo a Deus, e uma das coisas é, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, ele está dizendo, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho. O Evangelho
E a mensagem, as boas novas, era exatamente isto. Deus trazendo esperança para o coração da humanidade. Para mim e você. De nova vida em Cristo, e um novo céu e uma nova terra, dizendo, somos peregrinos estrangeiros, mas antes da fundação do mundo, há um Pai que preparou uma vida maravilhosa para você. O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho faz isso com a gente. Não é dar dinheiro agora. O que adianta dinheiro, gente? Deixa eu dizer, nós precisamos, vamos lutar por ele. Mas na época do Covid mais grave, você podia ter o dinheiro que tivesse. Está entubado, filho, é só Deus e mais nada. Não tem país para ir, não tem para onde ir, não tem para onde correr, é isso que ele está dizendo. Para a minha vida e a sua. Então, a esperança desse céu maravilhoso que ele tem para todos nós. Então, não é um exercício, não é a nossa expectativa emocional, mas é a palavra de Deus dizendo para você e para mim a esperança que nós temos no Evangelho. Então, nós vivemos sim num mundo de corrupção, nós vivemos num mundo de sofrimento, de perdas, de desilusão. Nós temos pessoas que perderam irmãos há poucos dias, estão sofrendo essa dor, como é dura a perda, né? Então, a gente não vai se enganar sobre isso. Mas Deus está dizendo assim, há um novo lar preparado para você e para mim. Por isso que a palavra, quando ele ressuscita Lázaro, ele está dizendo para Marta e a sua família, para Maria e a sua família, eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou assim, eu ressuscitei para dizer que eu tenho poder, todo o poder. Eu sou Deus. Ele diz, esse poder que ressuscitou também ele mesmo, ele diz, é o que vai ressuscitar você e a mim. Amém? Para uma nova vida, é a garantia, essa é a esperança. E quem derrama isso no nosso coração é o Espírito Santo, não é um exercício meu e seu. Não dá para a gente ter essa esperança assim. Se não for o Espírito Santo ajudando você e eu olharmos para todas essas coisas, a despeito. Uma coisa que me chama a atenção na leitura que o Micael fez e o João citou, é que parece que quando você lê a Bíblia que diz ainda que haja, né, que não haja, parece que a gente está pensando ainda que não haja, parece que é uma coisa assim, se porventura acontecer de faltar, eu vou. Não, ele não está dizendo assim. O texto está dizendo assim, eu estou olhando aqui agora, eu fui na figueira, não tinha nada. Eu fui ali não sei aonde, não enxerguei mais nada. As meninas ficaram espertas aí, né? Levando, né? E eu não encontrei fruto na figueira. Eu fui para a videira, cheguei lá, não tinha. E agora o que eu faço? Então a situação era precária. Não é que seria, não era uma hipótese. Falei, eu estou olhando o quadro é o pior que existe. Mas eu confio no Senhor, Ele é a minha esperança. Ele é a minha força, Ele é capaz de mudar essas coisas todas, porque Ele é o meu Deus. Então, quando você olha para as situações que nós estamos enfrentando, a esperança faz a gente crer que tudo vai passar. Amém? Tudo é breve, a nossa vida é a água que você pega na mão do oceano. Isso aqui é o presente, é o que estou vivendo, é essa vida terrena. E o oceano que você, de onde pegou esse pouquinho de água, é a eternidade que Deus tem reservado para você e para mim. Só que além disso, quando se fala da esperança na eternidade, eu e você precisamos entender que para caminhar para a eternidade, você e eu precisamos viver em vitória cada dia, aqui e agora. E olha, eu vou lembrar algumas coisas que Deus tem um compromisso com você, que deve fortalecer a sua esperança. Ele diz, encha-se de esperança, firme na esperança, porque eu prometo que eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Amém, irmãos? Ele está dizendo, não há necessidade sua na sua vida, em sua vida, que eu não vá fazer cada uma delas. Deus suprirá. Esse é o agradecimento de Paulo. E o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Quando ele está dizendo, busque o reino e a justiça desse reino em primeiro lugar, ele diz, e essas coisas necessárias eu vou acrescentar. Vocês não vão ter que lutar por isso, não vão ter que buscar isso, eu garanto a vocês. Também a esperança, firme-se na esperança que ele diz que vai abrir portas secretas. Quando nós nos encontrarmos em becos sem saída, e quantas vezes nos encontramos em becos sem saída? Ele diz, eu vou abrir uma porta secreta. É a palavra de Deus, não é palavra de efeito. Abrir porta, irmão. Pense comigo, meu irmão e irmã, que quando você chega em umas situações, você falou, agora já não tem mais o que fazer. E quando ele diz assim, que é um Deus fiel, que não vai deixar que a situação seja mais forte do que você. Quando alguém está falando para mim uma situação impossível, que eu vi, ele não vai ter o que fazer, a não ser aceitar. Eu falei, creia que aí você está diante de uma situação impossível. De um beco sem saída. E Deus diz, eu sou um expert em abrir
portas onde não existem portas. E Ele está dizendo isso para o seu coração hoje. Esperança, espere em mim. Firme nessa esperança. Ele diz ainda que Ele vai se fazer presente quando nós andarmos pelo vale. A gente quantas vezes leu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Mas veja o que Ele está dizendo. Ainda que eu ande, Ele falou, você vai chegar num vale que a maneira de descrever o quanto ele é grave, o quanto ele é complicado, ele chama de vale da sombra da morte. Você está andando, você está seguindo a sua vida, e você vê que você tem um companheiro e a sombra, e você vê que aquela sombra é a sombra da morte. Não tem situação pior. Seu coração está apavorado, e ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, eu vou lá nesse vale, eu estarei lá nesse vale. Eu vou pegar desse vale, eu vou andar com você, eu vou te levar para pastos verdejantes. Amém? Amém, irmãos? Falei, eu vou levar, eu sou o pastor que conduz. Essa é a esperança que você e eu precisamos ter. Ele diz ainda de transformar as coisas negativas, até as nossas burradas, até as nossas cabeçadas. Eu pensava que Deus só acertava as coisas que eu não fiz errado. Mas se nós corrermos para Ele, Ele falou, pera lá, não é assim? Não é isso que você faz com um conselheiro, um consultor? Cara, eu fui aqui, eu fiz... Ele chega e fala, a culpa é sua. Não, eu não vim aqui para ver isso. Não é isso? Parece que alguns tenham sentido disso. Você vai falar com Deus, fala, a culpa é sua, você se vira. Você só pode trazer determinadas coisas. Ele falou, traz tudo para mim. Traz tudo para mim, até as coisas que você errou. Pode trazer. Não é que é desculpa para a gente errar, é para dizer, você é meu filho, eu te aceito sempre. Essa é a diferença. Então ele está dizendo assim, venha, eu vou transformar todas as coisas. Eu transformo em bênção na vida daqueles que são meus filhos, daqueles que me amam, daqueles que são comprometidos comigo. Isso é esperança. Firme na esperança. É você saber que Deus está no controle de tudo. Fale assim para o seu coração. Fale agora. Deus está no controle de tudo. Fale, irmão, de verdade. Deus está no controle de tudo. Qual é a situação que você precisa de controle? Ele fala, eu sei. Eu tenho a resposta. Então você e eu precisamos, pelo Espírito Santo, ter uma percepção clara desse olhar de Deus. O meu olhar de Deus está sobre nós. Ele está sobre você. Cada dia, para ajudar você. Então você e eu não estamos entregues à sorte. Nós somos um povo escolhido. Assim como ele andou com o seu povo cada dia. Ele diz, eu vou à frente. Ele está dizendo, se você me convidar, eu vou à frente. Se você deixar, eu vou dirigir você, eu vou guiar você. Você não vai cair, você não vai tropeçar. Confie em mim. Essa é a esperança que a gente precisa ter no coração. Sabe, a gente vai ficando encharcado desse mundo de tantas coisas, você e eu, que a gente vai enfraquecendo a fé, vai diluindo a esperança e vai enfraquecendo no próximo assunto que a gente vai falar, que é o amor. E é um prato cheio para Satanás. E ele está dizendo, chamando a sua atenção, zele pela sua fé. Para tudo agora. Não sai daqui, irmão. Quem sabe você nem precisava ir almoçar. Para aqui, fica aqui, Senhor. Eu quero ter certeza que está tudo bem com a minha fé, com a minha confiança, a minha dependência em Ti. Eu quero que o Senhor restaure o meu coração, me ajude a olhar com esperança. Eu sou um cara que já perdeu a esperança, que acha que já não vai dar mais, que já não tem jeito sobre certas situações, até sobre o futuro. Eu já olho o futuro, mas eu estou mais empolgado com aqui e agora. Senhor Jesus, muda meu coração. Muda o meu coração. Jesus diz assim como ele andou com o seu povo, todos os dias ele ia à frente. Ele diz que carregou, na verdade, como um pai carrega a criança no colo. Você precisa entender isso. Você precisa ver assim. Ele diz assim, é isso que eu estou convosco todos os dias. Até aquele dia que eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo. Então não tenha medo. Você não está sozinho, você não está andando sozinho. A menos que você queira. A menos que você queira. Por último, a terceira coisa mais importante para você dedicar é o seu amor. Coisa séria, né? Cresça no amor. Fale assim, preciso crescer no amor. Vamos lá? Preciso crescer no amor. Diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então eu disse no início, de repente você descobriu, eu tenho uma mágoa. Estou ressentido com algo, alguém fez algo, né?
Ou eu estou com inveja, com ciúme, seja o que for. Eu não sou tolerante, Aí você olha para aquela lista e fala, não, eu vou começar aqui. Eu vou começar primeiro com eu vou ser mais tolerante. Não vai funcionar. Você vai descobrir já já que não vai funcionar. Isso não é exercício também humano, é espiritual. Quem derrama no nosso coração tanto alegria, a Bíblia diz que o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria, mas é o Espírito Santo também que nos enche de amor. O amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Não tem outra maneira. Então, você pode decidir, mas você tem que decidir pedindo assim, Espírito Santo, encha-me. Interessante que a gente está buscando uma vida cheia do Espírito para mesmo, o quê? Para amar. Uma vida cheia do Espírito dominada é dominada de amor, de perdão. É isso que é. E a gente está pensando que vai começar a soltar fogo. Agora, vou derrubar aquela montanha, vou transferir aquilo para outro lugar. E Deus falou assim, a maior montanha sua é o seu coração cheio de ressentimento. A montanha que você precisa transportar, se você tem fé e quer, é esse jeito que você age com as pessoas. Né? Você se ira fácil, não para pensar, para avaliar. Esse é o puxão de orelha de Deus para nós. Então Deus é amor, ele diz, ele expressou esse amor através do seu Filho, Jesus. E ele ensina que aprender a amar com o seu amor é a missão das nossas vidas. Aí ele diz assim, o mais importante aqui é amor, então a missão. Veja só, amor não é essa coisa que nós aprendemos. É o amor de Deus. Então, para quem quer encontrar com Deus face a face, é isso que ele está dizendo, é isso que você e eu precisamos buscar. Interessante que quando fala de amor, fala de uma intensidade, irmãos. É isso que você ouviu até aqui. E eu queria que você parasse de novo para pensar na intensidade. Ele fala, amar a Deus não é qualquer coisa. Ele fala, quando você for amar a Deus, é de todo o coração, é de toda a sua alma, é com todo o seu entendimento, é com todas as suas forças. É assim que ama a Deus, é com todo o seu ser. Primeiro você ama, é amor que precisa. Aí fala para quem é o amor? Amor a Deus. Agora ele fala qual é a intensidade desse amor, é com tudo que você é. Agora ele fala, se resume, a vida eterna é isso. Se eu quero me encontrar de pé, um dia diante de Deus, como o Marcão brincou agora há pouco assim, né? Que eu não tenha vergonha do que me envergonhar, ele está dizendo, é isso que você vai seguir na sua vida. Fazer esse exercício no poder de Deus, de aprender a amar a Deus e os irmãos. E a intensidade agora, ele fala de amor de novo, fala o amor ao próximo, e ele fala a intensidade desse amor ao próximo. Como é o amor ao próximo? Sabe o que a gente não pensa? Ele diz assim, amar ao próximo como você se ama. Então, as coisas que você quer para você. O que você quer para você? Mais quer? Você vai ter que arrumar uma coluna do lado. Eu gostaria de comprar a melhor, sei lá, uma fazenda. Ok, fazer uma listinha, eu quero isso para o meu irmão também. Esse é o problema, irmãos. Já não pensa isso. É isso que está dizendo, o que eu quero para mim. Eu gostaria de ser, por exemplo, chegar nesse lugar aqui, todo mundo me trata bem, me abraçar, e não sei. Ok, então, eu quero isso para o meu irmão também, que ele seja respeitado, bem tratado, bem querido. Você está entendendo o que é a questão do amor? Qual é o problema? A intensidade desse amor. Você ama assim? Nós amamos assim? É isso que a gente entende do amor de Deus? Essa é a igreja que a gente está vivendo e praticando cada dia? Sabe por que eu disse que virou um problema? Porque nunca fui tão mexido sobre amar pessoas no meu coração. Aí você fala, você deve estar falando dos irmãos. Não. Estou falando de família. Estou falando de irmãos e família, de coisa bem mais próxima que você imagina. Nunca fui tão mexido. Meu coração questionado. E aí nunca tive tão... Eu estou pensando, eu amo, eu sou o melhor, né, dentro daquilo que Deus, não o melhor que os outros. Estou dizendo, estou crescendo. Quando eu começo a olhar tudo isso, Deus começa a mostrar coisas que, muito mais que eu preciso. Você vai dever alguma coisa para alguém, deve amor. A única dívida que você pode ter. Eu amei bastante, falou assim, ainda você está em dívida. Então vou amar mais um pouco.
Então Paulo está dizendo assim, vamos encerrar assim. Tudo vai ser descartado. Tudo nesse mundo vai ser descartado. Todas aquelas coisas, inclusive as coisas que mais a igreja valoriza, profecias, línguas, entregar o corpo para ser queimado, conhecimento que a gente busca, e isso vai acabar. Mas ele está dizendo, se você quiser gastar a sua vida, investir numa coisa que vale para a eternidade, ele falou 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Primeiro é o quê? A fé. A segunda coisa é a... E a terceira? Amor. Foca a sua vida nisso, irmão. Amigo. Verifica a sua vida à luz disto. Não é de outra coisa. E é o momento que nós começarmos a praticar essas coisas. Paulo está dizendo assim, eu estou apresentando a vocês o caminho sobremodo excelente. Estou apresentando a vocês o caminho que vai acima de todos os caminhos. Zela pela sua fé. Firme na esperança. Firme-se na esperança. E cresça no amor. Ele diz assim, essas 3 coisas vão permanecer. Quando você e eu nos encontrarmos com Deus, Ele vai olhar, vem aqui Israel, deixa eu verificar como é que foi a sua fé, sua confiança em mim. Deixa eu verificar como é que foi a sua esperança. O que você esperava, como foi a sua vida. Deixa eu verificar como foi o seu amor. Mais nada. Por que eu e você vão ficar fazendo coisas que não vão ligar, de novo, em combates que não vão levar a gente a lugar nenhum? Vocês estão me entendendo? Estou falando aqui com vocês estão entendendo? Veja a fé de vocês, olha para a vida de vocês. Veja como é a sua fé, a sua entrega a Deus. Veja como está a esperança nele. Seu coração é cheio de esperança, você já perdeu a esperança. Você já entregou, já chutou, né, o pau da barraca, como é que fala? Jogou a toalha. O seu amor, reveja o seu amor começando dentro de casa. Começando aí. Aí depois eu não sei, a minha esposa não quer vir mais à igreja, alguém fala, meu marido não quer mais, meu filho detesta, não sei quem, mas aí a gente olha para a gente e vê o quê? O que a gente vê? Eles precisam ver o amor de Deus em nós. Amamos tanto que a gente vai fazer tudo o que for preciso por causa dele, por causa dela. Aí essas pessoas, puxa vida, então eu não estou indo numa igreja, numa instituição, estou indo para encontrar o amor de Cristo. Se nós começarmos a amar de verdade, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a grudar em você, querer passar tempo com você. E aí você pode compartilhar a sua fé para ela, porque for assim, esse eu quero ouvir, esse vale a pena. Amém? Vamos ficar em pé. Domingo que vem, talvez seja o último assunto, porque visão distorcida sobre isto. A gente vai ver sobre conhecer como eu sou conhecido. Aqui eu estava falando de uma visão, e essa visão distorcida sobre o que Deus espera. Mas ele está falando que também é um conhecimento que eu e você não temos de nós mesmos. Mas Deus tem de você. Então você se olhar com os olhos de Deus. Então prepara o seu coração. Vamos ver como é que Deus vê você. O que Ele tem para você. Tá bem? Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo na sua presença, pela tua palavra, pela verdade da sua palavra. Se o Senhor não curar o nosso coração, nós vamos nos contentar com coisas de gordura, da esquina, do óleo, da fritura da esquina, e vamos deixar de ir naquele restaurante que exatamente tem a comida totalmente saudável, equilibrada para a nossa vida. Só até a questão de mudar de lugar. É só decidir, porque não tem que pagar. É só decidir onde é que eu quero me alimentar, que tipo de coisa eu quero ter na minha vida, o que eu quero fazer com a minha vida. Ajuda-nos a decidir por aquilo que é o melhor, que o Senhor planejou para as nossas vidas. Mais uma vez, a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Jesus, falando sobre amor, põe mesmo a gente na parede, Senhor Jesus. Nós vivemos muita religiosidade. Oh Deus, cura o nosso coração da religiosidade. Nós queremos viver espiritualidade, queremos ser dirigidos, porque a religiosidade é dirigida pela carne.
Espiritualidade é dirigida pelo Teu Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito. Ajuda-nos a buscarmos uma vida cheia do Teu Espírito, para vivermos uma vida de vitória, uma vida que ama de verdade, que vive a santidade, desejoso de viver a santidade de Jesus. No nome de Jesus, na glória de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.